Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui no canal Indie Power. Como você já viu aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre uma dica, uma técnica utilizada para poder criar o desenho ou o design de algum tipo de personagem. Sempre quando eu via personagens, seja de jogos, animação, etc., ilustrações, eu sempre me perguntava como que os artistas chegavam naquele resultado, como que eles desenvolviam na cabeça deles aquela ideia daquele personagem. Porque até então eu desenhava, só que eu dificilmente conseguia ter uma ideia de fazer uma coisa que seja totalmente diferente do que já existe. Ou seja, eu sabia desenhar, mas eu não tinha tanta capacidade para poder criar. Eu até conseguia criar algumas coisas, alguns personagens, etc., mas era bem limitado. Então eu sempre me perguntava, sempre me questionava como que os artistas conseguiam criar personagens tão diferentes, tão únicos, sendo que para mim era uma grande dificuldade. E isso era até ruim, porque ao mesmo tempo que eu me perguntava, via trabalhos incríveis e não conseguia desenvolver tanto a criatividade, acabava que eu ficava um pouco desanimado. E eu acredito que muitas pessoas também ficam desanimadas quando vê um trabalho excepcional e se dá conta que não é capaz, não tem tanta criatividade para ter ideias, para criar desenhos de personagem, seja para jogos ou qualquer finalidade. Aí depois que eu me matriculei, que eu fiz um curso de design de personagem, eu vi que existe um processo, existe um passo a passo que os artistas seguem para poder desenvolver o personagem. Ou seja, até mesmo aqueles grandes artistas que criam personagens e ilustrações fantásticas, eles começam sem ideia alguma. Eles não acordam no belo dia e vou fazer um personagem assim, assim, assado, que vai ter tal porte, tal roupa. Não é bem assim que funciona. Na verdade, ele começa por uma série, por conceitos bem básicos, e na medida que ele vai passando por esse processo de concepção de personagem, ele chega àquele resultado. Então é um processo que tem etapas e que vai garantir com que o resultado final, o personagem gerado, seja bem interessante. Ou seja, até mesmo quem não tem criatividade nenhuma ou tem pouca criatividade consegue fazer um personagem através de técnicas de concepção de personagem. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre uma das técnicas, uma dica bem interessante que eu vi e que eu utilizei para fazer alguns personagens que você também pode utilizar. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te convidar a conhecer um livro, um e-book, que eu acabei de lançar, que é A Importância das Artes nos Games. É um e-book gratuito, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição, vai ser o primeiro link da descrição. Você acessa, coloca seu nome, seu e-mail e aí eu vou te enviar uma cópia desse e-book que fala sobre a importância que os gráficos têm para um jogo, tanto em questão de jogabilidade, na experiência do usuário, quanto nos resultados de venda. Ou seja, os gráficos eles são bem mais importantes do que muitas pessoas acham que é. Então ele tem uma relevância muito grande que muitas vezes não é tão falado. Geralmente quase não se fala sobre essa importância, porque quase sempre quando se fala na questão de gráficos de um game, vem aquela ideia de que o que importa é a jogabilidade, o que importa são as mecânicas ou a história do jogo, e você vai ver através desse livro que não é bem assim, que por mais que alguns desenvolvedores falam isso, por mais que até mesmo alguns jogadores falam sobre isso, que os gráficos não importam, no final das contas eles importam e importam muito.
Só que muitas vezes o próprio jogador não percebe, ele não tem essa percepção, essa capacidade de perceber isso. É igual o Henry Ford dizia, se ele tivesse perguntado, questionado as pessoas o que elas queriam para se locomover, provavelmente as pessoas iriam responder que queriam uma carroça com cavalos mais fortes. Então, ao invés de ele ter inventado o carro, ele teria criado uma técnica para poder fazer ou criar cavalos com uma força física maior. Então, nem sempre o usuário, o seu cliente ou futuro cliente sabe exatamente o que ele precisa. É igual esse caso aí do carro e do Henry Ford, que é o criador do carro, né? Se ele tivesse questionado as pessoas, ele não teria criado o carro movido a motor. Ele teria criado uma super carroça movida por vários cavalos muito fortes para poder vender. Então o mesmo acontece, um fenômeno semelhante acontece quando se trata de games, quando os jogadores dizem que os gráficos não importam, quando na prática eles importam sim. Então se você quer esse e-book, acesse o primeiro link da descrição, depois que você terminar de assistir esse vídeo, coloque seu nome, e-mail, clica em solicitar. Depois tem aqui, você deve confirmar o seu cadastro em sua caixa de e-mail. Depois que você se cadastra aqui, você vai receber um e-mail solicitando a confirmação da sua inscrição. Porque se você não confirmar, você não vai receber o e-mail, o e-book. Então você confirma, depois de 1 minuto, 2 minutos, alguns minutos, na verdade vai depender do sistema, ele vai enviar para você o e-book, para você fazer o download e ler ele e tirar o máximo de proveito dele. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Então beleza, como eu falei, existe um processo para você sair do zero e ter um personagem. Esse é um processo que é um pouco longo, na verdade na prática ele não é tão longo, mas é um processo complexo e longo para poder se explicar em apenas um vídeo. Então, eu vou falar sobre uma técnica que é utilizada para você criar ou ter ideias para personagens, que é a técnica de você observar objetos do cotidiano, objetos qualquer, e tentar, através da observação daquele objeto, imaginar um personagem que possa ter não necessariamente uma relação com o objeto, mas basicamente você observar o objeto e tentar encontrar padrões que possam te dar ideias ou sugerir um personagem. É igual quando a gente olha por exemplo, a gente olha para um carro, para a frente de um carro, e a gente vê ali um rosto naquele carro, como se o paralama, o para-choque fosse uma boca, os faróis fossem olhos e por aí vai. É um fenômeno semelhante a isso. E também é semelhante ao que acontece quando a gente olha para as nuvens e vê rostos, personagens, animais, etc. Então a técnica que eu vou ensinar é basicamente fazer isso, porém com objetos. É lógico, você pode fazer com nuvens também, mas aqui eu vou fazer com objetos. Então eu peguei aqui esse relógio, é um objeto simples do cotidiano, uma imagem que eu peguei na internet, e aqui eu vou tentar imaginar o que eu poderia fazer de personagem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova camada. Isso aqui você pode fazer no papel ou qualquer programa que você quiser. Não precisa ser Photoshop, não. Estou fazendo aqui mesmo só porque é mais prático. Deixa eu apagar essa imagem aqui. Então eu vou fazer o personagem o seguinte. Eu vou imaginar aqui que ele vai ter uma base redonda. Vamos supor que isso aqui sejam olhos. Ele vai ser meio que um sapo. Então você vai observando aí o seu objeto e você vai meio que imaginando um personagem. Aqui, essa parte
central poderia ser como se fosse uma boca. Então eu vou fazer bem grande, só que pela metade. Aqui ele tem um formato interessante que é como se fosse um chapéu. Então eu vou aproveitar e vou colocar uma espécie de um chapéu aqui nele. Posso fazer até maior aqui, porque eu não preciso seguir o objeto que eu peguei como base. Eu só preciso que ele me dê meio que algumas informações para eu poder criar o meu personagem. Não preciso seguir o formato nem nada. Uma vez que eu tenho aqui a minha base, eu vou fazendo o meu personagem. Tem esse pininho aqui, eu vou fazer como se fosse algumas coisinhas assim, como se aquelas anteninhas de aliens. O pessoal costuma fazer, porém vai ser aqui. Então aqui, continuar aqui com o chapéu. Tem essa parte aqui central, poderia fazer alguma coisa. Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, eu não vou trabalhar nada aqui não. Então beleza. Então tá aí, ó. Um personagem bem simples, extraído aqui dessa imagem. Ou seja, sem ideia nenhuma na cabeça, peguei essa imagem e apenas observando eu tentei meio que visualizar um rosto dentro dessa imagem e acabei chegando nesse resultado. É lógico, isso aqui é um exemplo bem simples, você pode fazer trabalhos bem mais complexos, mas aqui foi só um exemplo. Eu acabei de observar aqui esses ponteiros e já me veio uma outra ideia, que é fazer aqui um nariz e um bigode. Então você vai observando e vai tendo as ideias. Poderia fazer um bigode grande? Não, vou fazer ele, deixa eu manter ele pequenininho mesmo. Então aqui o nariz. Isso aqui é bem útil para quando você não tem ideia nenhuma do que fazer. Posso fazer uns dentes aqui também. E assim eu vou trabalhando o meu personagem. Que agora que eu já tenho a base dele, fica mais fácil das ideias começarem a surgir. Então essa técnica de utilizar objetos como gatilho para estimular sua criatividade é bem interessante. É igual a gente faz lá com as nuvens. Você observa e vai tendo ideias, vai observando objetos e formas nelas. Eu separei aqui uma outra imagem, que é essa taça. Na verdade, eu peguei essa imagem e eu nem reparei muito nela. Agora que eu percebi que é duas taças fundidas numa só, que é bem estranho. Eu peguei ela e nem me atinei a isso. O que eu posso fazer aqui? Eu observando essa imagem, eu tenho uma ideia como se aqui tivesse uma cabeça e aqui fosse um olho. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Parece até o siriguejo do Bob Esponja. Então vamos lá. Vou começar aqui com uma bolinha. Aqui também me lembra como se ele tivesse alguma coisa aqui. Então vai ser algo meio um alien. Então vou colocar aqui. Aqui o olho dele meio que fechado. Ficou uma expressão bem triste, mas enfim.
Aqui eu vou desenhando sem detalhe nenhum. Então bem simples mesmo. Eu vou também... Deixa eu apagar isso aqui 100% mesmo. Eu vou fazer essa parte mais fininha. Aqui, onde seria a base da taça, eu vou fazer como se fosse um queixo dele, ou algo do tipo onde vai ficar a boca. A mesa digitalizadora dá uma travadinha. Aqui eu vou puxar essa parte aqui um pouco mais para cima. E a partir daqui eu poderia ir criando o restante dele. Desse personagem. Eu poderia até fazer como se fosse esses olhos saindo daqui, meio que da frente, indo para cima. Um nariz aqui, como duas aberturas, como se fosse um nariz. Posso deixar mais arredondado também. E assim eu vou trabalhando. Então a ideia é você pegar objetos simples e tentar observar padrões nesses objetos que te dê ideias, formas que te dê ideias para você criar personagens novos. Isso é uma técnica bem interessante e que é algo que todo mundo já fez um dia na vida, observando nuvens e tentando encontrar formas, personagens, animais ou qualquer outra coisa. Então é uma prática bem comum e que nós devemos meio que resgatar essa capacidade de observar as coisas e ver personagens ou qualquer outra coisa ali, animais, criaturas, etc. A gente faz isso quando é criança, mas a gente vai envelhecendo e vai deixando de fazer isso. E para um artista, isso é muito importante. Tem muitas coisas que a gente cresce e esquece e a gente não se dá conta que para a arte são habilidades importantes que estimulam nossa criatividade. Então tá aí, não vou mexer mais nesse personagem não. Colocar o personagem um lado a lado do outro para a gente ver aqui. Então tá aí. Objetos simples que servem como gatilhos para estimular nossa criatividade na criação de personagens. Então essa é uma técnica bem interessante e que você pode utilizar para criar os seus personagens. O objetivo aqui, como eu disse, é falar um pouco sobre esse conceito, por isso que eu não trabalhei mais o personagem, nem fiz algo mais complexo. Obviamente, se eu fosse criar um personagem, eu iria trabalhar mais em ambos os personagens, tentar desenvolver o máximo possível para que eles tenham características próprias. Então, colocar algumas características nele, alguns detalhes, para passar um pouco da personalidade dessa criatura. Mas aqui o foco é só passar esse conceito mesmo, essa ideia
de observar coisas simples para poder chegar em resultados, em bons resultados. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado dessa dica e não se esqueça de acessar o primeiro link da descrição para você fazer download do nosso e-book gratuito sobre o impacto ou a importância das artes dentro de um jogo. Então é isso aí. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixe seus comentários, seu comentário sobre o que você achou ou alguma pergunta que você queira fazer. É isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!